Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 7h30 da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para Goiás, o Vasco vai até o Serra Dourada enfrentar o Atlético Goianiense pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora, amigo, agora a coisa ficou séria e estamos entrando aí na reta final da competição. Faltam só 10 rodadas para acabar o campeonato, então agora é aquela hora que a criança chora e a mãe não ouve, a hora de separar os homens dos meninos, a hora de ver quem tem garrafa vazia para vender. E se o Vasco já conseguiu aí tudo que eu esperava dele nessa temporada, né? Tudo que eu pedi lá no comecinho da temporada foi para o Vasco conseguir permanecer na Série A sem dar sustos para a torcida vascaína. Isso ele conseguiu, né? A gente está chegando aí a 10 rodadas do fim da competição, já virtualmente livre do rebaixamento. E se o Vasco já conseguiu isso, então a gente já pode se permitir mirar mais alto aí, sonhar com, quem sabe, uma vaguinha na Libertadores para ver o Vasco voltando para a competição mais importante aí do continente. Agora, para o Vasco conseguir isso aí, não vai ser moleza não. Porque se o aproveitamento do Vasco já permite que a gente garanta aqui que o Vasco não cai, se o Vasco continuar aí com o aproveitamento que ele vem tendo ao longo da competição, eu arrisco que em mais 5 rodadas a gente garante matematicamente a nossa permanência aí na Série A. Se isso já está garantido, para conseguir uma vaga na Libertadores, ainda mais se permanecer o G7 aí, né, no Grêmio não for campeão e abrir um G8, para a gente conseguir essa vaga, vamos ter que melhorar esse desempenho aí. O Vasco vai ter que começar a fazer coisas que até aqui na competição ele ainda não fez. E pode começar hoje, né, conseguindo aí pela primeira vez no campeonato emendar 3 vitórias consecutivas. O Vasco não conseguiu 3 vitórias consecutivas na competição até agora e, como já vencemos o Avaí, o Botafogo, se vence hoje o Atlético Goianiense, a gente consegue romper mais essa marca aí. E vai ser fundamental, né? Que eu já falei aqui, a gente precisa melhorar, a gente precisa ir além do que tem ido até aqui. E quando eu digo isso, entende-se vencer o Atlético Goianiense hoje. Agora, não pensem que vai ser jogo fácil, não. Não achem que porque o Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato, que os 3 pontos já estão garantidos, que o Vasco vai golear, por 2 motivos. Primeiro, que o Atlético Goianiense ainda não largou o osso, né? Não abandonou a Série A, tem conseguido resultados surpreendentes aí, venceu adversários na luta contra o rebaixamento aí recentemente, né? Venceu o Avaí lá na ressacada, venceu também a Ponte Preta, empatou com o Atlético Paranaense, que é nosso concorrente direto aí nessa vaguinha pela Libertadores, venceu também um tempinho mais atrás o Corinthians lá no Itaquerão, então é um adversário que não está entregue, que está fazendo jogo duro e está vendendo duro aí as suas derrotas. Outro motivo também é que apesar desse time do Vasco estar sendo eficiente, nós já vamos aí para 4 partidas sem perder, 2 vitórias seguidas. É um time que, eu vivo batendo nessa tecla aqui, não cria muitas chances lá na frente. Sem criar muitas chances, é difícil de imaginar uma vitória larga, uma vitória onde você consiga abrir uma diferença muito grande de gols. O Vasco normalmente joga ali por uma bola e depois se preocupa mais em fechar a casinha do que necessariamente criar mais gols lá na frente. Por conta de tudo isso, eu espero um jogo truncado hoje, um jogo brigado, principalmente aí dependendo da postura do Atlético, né? Eu tô na dúvida de qual vai ser a postura do Atlético Goianiense hoje, se eles vão partir para cima do Vasco, porque estão jogando em casa, estão brigando aí, sonhando ainda com a permanência na Série A, então tem que pontuar, tem que vencer, e os jogos em casa são muito importantes para isso. Não sei se vocês vão levar isso em consideração para partir para cima do Vasco ou não. Vão preferir jogar mais lá atrás, jogar na defesa, se contentar com o empate ali, achar que o empate pode ser um bom resultado, subir só na boa, até porque a gente sabe que tem muito vascaíno em Goiás, muitos que acompanham até aqui o Sobre Vasco. Um abraço aí para todo mundo de Goiás que está nos prestigiando. Então, eu acho que o Serra Dourada hoje vai estar, no mínimo, dividido, né? Meio a meio ali, meio Atlético Goianiense, meio torcedor do Vasco. Ou seja, não vai ter aquela coisa da torcida única empurrando o time deles para frente. Eu, particularmente, preferia que eles partissem para cima do Vasco, sim,
porque o time do Zé Ricardo, ele gosta de chamar o adversário para o seu campo, se retrair lá atrás e jogar por uma bola que a gente já comentou aqui, né? Apesar de não ser um time muito mortal nos seus contra-ataques, né? Não consegue encaixar um contra-ataque que mate a jogada, é um time que sobe com poucos jogadores para o ataque. Então, até por causa disso, se você consegue pegar a defesa adversária ali ainda se armando, ainda com jogadores voltando, você tem mais liberdade, né? Para aqueles poucos jogadores que chegam lá na frente, vão ter um pouco mais de liberdade para criar. Então, eu prefiro que o Atlético Goianiense vá para cima do Vasco, vá buscando a vitória. Eu acho que isso vai abrir mais o jogo pra gente. Porque se o Atlético Goianiense der a bola pro Vasco e deixar o Vasco comandar as ações, não sei como o Vasco vai reagir, né? Não sei se os jogadores que ele tem e com o estilo de jogo que ele tem, né? Sem os laterais subirem muito, sem os volantes subirem muito, a gente vai conseguir achar alguma coisa. Vamos ter que contar mais do que nunca com a qualidade técnica ali dos jogadores, né? Uma jogada do Nenê, uma jogada individual do Matheus Pet, e aí sem os jogadores mais técnicos, né? Que podem resolver uma jogada, sem Luiz Fabiano, sem Wagner, isso pode ficar complicado. Vamos comentar então aqui da escalação do Vasco, né? Já que eu falei do Wagner que não vai jogar, Luiz Fabiano também não vai jogar. Qual vai ser o time do Vasco para hoje à noite? O Vasco vai manter a defesa titular dele, né? A defesa que vem se consagrando aí nos últimos jogos. A gente vai de Martin Silva, Madison, Breno, Anderson Martins e Ramon. Mas no meio campo começam as modificações. O Jean, suspenso, não vai jogar. O Wagner, machucado, também desfalca a equipe. Então vamos ter mudanças no meio campo. O Wellington vai jogar na cabeça de área, mas o seu parceiro, a gente está na dúvida aí se vai ser o Andrei ou se vai ser o Bruno Paulista. Eu particularmente torço para que seja o Andrei, é um jogador que tem mais qualidade para sair para o jogo, pode ser importante na partida de hoje, um jogador com mais qualidade para chegar na frente, né? A gente vai perder aí, independente de quem entre no lugar do Jean, a combatividade no meio, né? Porque não tem no elenco do Vasco um outro jogador que se entregue tanto na marcação contra o Jean, o cara que se joga o tempo todo, corre o campo inteiro atrás dos adversários. Isso a gente vai perder, essa combatividade no meio a gente vai perder. Com o Andrei, pelo menos, a gente compensa isso com um jogador que tem mais qualidade para chegar na frente, velocidade, mobilidade. A gente viu nos últimos jogos que ele entrou aí, ele aparecendo muito lá na frente. O Wellington tem crescido aí de rendimento também, então é um jogador que pode subir, eles podem trocar ali, né? O Andrei quando sobe, o Wellington fica, o Wellington quando sobe, o Andrei fica um pouco mais. E é muito importante para desmontar uma defesa que está toda armadinha lá atrás, esse elemento surpresa do volante que chega ao ataque, né? Só que tem que ser um volante de qualidade, com técnica, porque senão não resolve nada. Ah, mas e o Bruno Paulista? Vai ter muita gente aí com certeza defendendo a escalação do Bruno Paulista, e eu entendo essa vontade aí, essa ansiedade pelo Bruno Paulista. Foi um jogador em que a torcida vascaína depositou muita esperança, e eu acho até que ele pode vir a ser um bom jogador, mas a verdade é que quando ele entrou nessa temporada, ele não foi bem, se mostrou fora de forma, se mostrou fora de ritmo mesmo, né? Você via que ele não estava no tempo da bola ali. Por mais que ele tenha melhorado nas últimas atuações, eu acho que ele ainda tem tido um desempenho abaixo aí do aceitável. O que é compreensível, ele passou praticamente o ano inteiro sem jogar, né? Era para ele ter vindo no meio do ano, ele chegou a vir para o Brasil, treinou no Vasco, teve problemas com a documentação, aí ficou naquele limbo de que nem estava no Vasco, nem voltou para o Sport, a situação dele só foi se resolver no segundo semestre, ele lá no Sport já vinha jogando pouco, sendo pouco aproveitado. Então, eu acho que ele está muito fora de ritmo, muito fora de forma mesmo, tanto que ele tem se machucado bastante nas partidas, quando ele estreou sempre sai machucado, porque não aguenta mesmo o ritmo das partidas. E aí, se a gente considerar que faltam só 10 jogos para terminar a temporada, será que vale insistir com um jogador que está nesse processo de recuperação aí? Com certeza não vai entrar, não vai aparecer em forma hoje, nem na próxima partida, sendo que o Jean já vai voltar. Então a gente vai estar apostando num jogador aí que, se bobear, vai levar 10 rodadas para entrar em forma, mas aí já acabou a temporada. Eu deixaria o Bruno Paulista só para uma situação de emergência mesmo. E quem sabe, né, com a pré-temporada, já que o empréstimo dele vai até o meio do ano que vem, ele fazendo uma pré-temporada com o grupo inteiro, começando ali uma temporada desde o início, trabalhando direitinho, quem sabe não estreia bem em 2018, e aí, se for o caso, o
o Vasco até tenta uma renovação de contrato. Eu vejo muito mais essa solução aí para o Bruno Paulista do que aproveitar ele ainda nessa temporada. Para essa temporada, não tendo o Jean ou o Wellington ali na cabeça de área, eu apostaria no Andrei, que nem eu já disse, fez boas partidas aí nas últimas vezes que teve oportunidades. Falando então da parte ofensiva aí desse nosso meio campo. A gente continua com o Matheus Vital, continua com o Nenê, mas a ausência aí fica por conta do Wagner, que se machucou, não se recuperou para o jogo de hoje, é dúvida ainda para o jogo de sábado até, e que deve ser substituído aí pelo Iago Pikachu. O Iago Pikachu, eu não tenho essa bronca toda que vocês têm com o Iago Pikachu, né? Que a gente vê quando ele entra, desiste de ver o jogo, Iago Pikachu não poderia ser jogador de futebol. Eu acho que vocês exageram com ele, é um jogador que tem suas qualidades, tem velocidade, chega bem na linha de fundo, né? Quando ele chega na linha de fundo, ele olha antes de cruzar para procurar um companheiro que esteja desmarcado. Tem uma finalização boa também, não é aquele jogador que quando chega na cara do gol isola a bola, mas é um jogador, né, limitado, não é um craque de bola, vai enfrentar dificuldades, principalmente se o Atlético Goianiense vier fechadinho lá atrás, porque ele precisa de um pouco de espaço para criar suas jogadas e tá longe de ter a técnica do Wagner, né? Então a entrada do Pikachu no lugar do Wagner, apesar de trazer um pouco mais de velocidade para o time, tira aí essa parte técnica, essa qualidade técnica que poderia ser importante para o Vasco caso o Atlético Goianiense se tranque todo lá atrás. Se o Atlético Goianiense vier para cima do Vasco, a postura do Atlético Goianiense for partir para cima, tentar o resultado, nesse caso eu acho que funcionaria até melhor o Guilherme Costa ali no meio campo, né? Um jogador mais veloz para puxar o contra-ataque. Ele não é tão técnico, ele é até menos técnico que o Pikachu, mas ele tem muita velocidade. Então, se eu fosse o Zé Ricardo, eu iniciaria mesmo com o Pikachu ali no meu campo e, se no decorrer da partida eu visse que o Atlético Goianiense está vindo para cima, está tentando buscar o resultado, e aí a tendência, uma vez que eles não consigam fazer o gol no Vasco, é se lançarem cada vez mais ao ataque, aí sim eu tiraria o Pikachu e botaria ali um Guilherme, ainda por cima, descansado do banco, para sair voando para cima da defesa adversária e tentar puxar um contra-ataque. Acho que é uma possibilidade que o Zé Ricardo tem nas mãos aí. Na frente, finalmente, não vamos ter a volta do Luiz Fabiano, que nem se chegou a especular, né? Acabou que ele vai fazer uma operação, já está falando em não receber enquanto não voltar, quer dizer, uma encrenca braba. Se bobear, a gente nem vai contar mais com o Luiz Fabiano aí no resto da temporada. Então, muito provavelmente, vai voltar o Andrés Rios aí para jogar de centroavante do Vasco, né? Uma vez que o Thales, que substituiu o Andrés Rios aí no último jogo quando ele estava suspenso, não chegou a agradar. Eu particularmente aí também faria uma modificação. Eu escalaria o Paulo Vitor na frente para jogar de 9, um jogador mais veloz, um jogador que poderia trazer mais mobilidade para o Vasco, mais qualidade técnica também. Eu acho que faria muito mais sentido. Eu sei que muitos de vocês não concordam, acham que o Vasco precisa de um 9 mais trombador, com mais presença física para disputar a bola na área, mas eu acho que isso não é uma verdade absoluta. A seleção brasileira mesmo joga ali de centroavante com o Gabriel Jesus, que é um jogador franzino, não um jogador de porte. Eu acho que o centroavante mais brigador, mais forte, ele pode ser muito interessante dependendo do esquema de jogo da equipe. Se você tem uma equipe que alça muito a bola na área, né, que faz muito chuveirinho, que ataca com muitos jogadores, abrindo a defesa adversária, eu acho que um centroavante ali é interessante. Mas agora, um time que nem o do Vasco, que se retrai mais na defesa e que, portanto, num contra-ataque precisa de um jogador mais veloz, ou que mesmo se a defesa adversária estiver apostada, sobe com poucos jogadores para o ataque. Então, é muito mais importante ter um atacante lá na frente se movimentando, procurando abrir espaços, desmontar a defesa, do que um jogador centralizado que facilita a marcação do adversário. Por conta de tudo isso, eu acho que seria muito mais interessante para o Vasco, ainda mais agora que se anuncia aí que a volta do Luiz Fabiano pode não acontecer esse ano, né? Seria muito mais interessante jogar com o centroavante mais móvel. Porque se a gente tivesse aí na iminência do Luiz Fabiano voltar, até aceitaria a justificativa de que não. A gente não vai mudar no esquema do time, vamos deixar o time acostumado a jogar com um cara fixo lá na frente, porque quando o Luiz Fabiano voltar, ele assume essa posição. Parece que não vai ser o caso aí, estão falando em mais 45 dias para o Luiz Fabiano voltar. Se for o caso,
desiste dele para essa temporada. Então, isso pode ajudar o Vasco a mudar um pouco o esquema, jogar com um jogador com mais mobilidade lá na frente e que também tem muito mais habilidade do que o André Gis, não é verdade? Então apesar de parecer que o André Gis vai ser o titular da equipe hoje, a minha grande mudança aí em relação ao Zé Ricardo, na escalação de hoje, seria essa. Eu iria com o PV mesmo para a partida de hoje. Então, apesar dessas ressalvas, eu acredito que o Vasco tem totais condições de ganhar hoje, sair com mais essa vitória aí, conseguir pela primeira vez emendar 3 vitórias consecutivas no campeonato. Com isso, se aproximar mais da zona de classificação para a Libertadores ali. O Flamengo, que é o time imediatamente em cima da gente aí, vai receber o Bahia em casa. O Bahia tem feito uma campanha bem melhor que a do Atlético Goianiense. Pode complicar, se a gente vence e eles perdem ponto hoje, a gente encosta um pouco mais ali no retrovisor deles, né? Já começa a encomendar aquele bafinho no cangote ali. Então eu vou torcer por esse cenário mais otimista aí no final dessa 29ª rodada. A minha aposta pro jogo vai ser 2-1 pro Vasco. Os gols do Vasco vão ser feitos pelo Iago Pikachu, olha aí, depois de muito tempo ele vai voltar a marcar. E o segundo gol vai ser feito pelo Paulo Vitor, né? Quer ele comece a partida como titular, quer ele entre no segundo tempo. Essa é a minha aposta para o jogo de hoje. Diga nos comentários qual é a aposta de vocês, qual a expectativa de vocês para o jogo. E não se esqueçam de voltar aqui mais tarde, porque se tudo der certo, a gente vai voltar aqui para comentar o resultado. E se o Vasco vencer, a minha ideia é entrar com uma live, um pós-jogo live aí. Vamos torcer para o Vasco vencer e para eu conseguir voltar com essa live. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.